meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje é a Revolução de 30 e o fim da República Oligárquica. Muito bem, amigos, como falamos em nosso vídeo anterior, a década de 1920 não foi muito boa para a República Oligárquica. Principalmente porque nós tivemos ali vários levantes tenentistas que estavam minando o poder político das oligarquias. Claro, quando dizemos que eles estavam minando o poder político das oligarquias, não que as oligarquias realmente fossem perder o poder neste momento para o movimento tenentista, mas o movimento tenentista mostrou que haviam descontentamentos perante a dominação irrestrita desses oligarcas. Nesse quesito, então, nós temos de entender que para culminar definitivamente com a perda de poder por esses indivíduos da oligarquia, chegamos em 1929. Como você bem sabe, meu amigo, em 1929 nós tivemos a grande crise econômica. Nós tivemos lá justamente que os Estados Unidos entrou em falência, e essa falência que os Estados Unidos entrou acabou se espalhando por grande parte dos países do mundo. O Brasil não foi diferente. Nós tivemos aqui no Brasil que cada vez mais, devido às crises econômicas que aconteceram nos Estados Unidos, o poder centralizado das oligarquias vai ruindo. Por quê, meus amigos? Temos de lembrar que a grande oligarquia do Brasil daquele momento era justamente a oligarquia cafeicultora, que estava governando o Brasil naquele momento. O presidente paulista, o presidente Washington Luiz, governava o Brasil ali no ano de 1929. Neste quesito, meu amigo, nós temos de nos lembrar o quanto que a oligarquia paulista era dependente das questões do café. Nós já sabemos que o café no Brasil era o grande centro da economia. Tudo girava ao redor principalmente da produção cafeeira, e por isso a oligarquia paulista detinha grande poder. Neste quesito, vamos lembrar também que o café já estava passando por problemas de crise há algum tempo. Tanto é que foi necessária a criação lá no começo do século XX do Convênio de Taubaté. No entanto, nem mesmo o Convênio de Taubaté foi capaz de garantir uma supervalorização do café ou da estrutura cafeicultora após a crise de 29. Neste momento, então, o governo feito pelo senhor Washington Luiz estava focando todas as forças existentes na sua administração para manter os interesses da oligarquia paulista de acordo com o que eles acreditavam ser o mínimo necessário. O problema é que, focando todos os interesses, todos os recursos governamentais na oligarquia paulista, o foco do governo, do desenvolvimento, o foco dos recursos governamentais era o estado de São Paulo. Como você deve saber, né, meu querido amigo, o Brasil era governado por um esquema, por um sistema, por um conluio chamado política café com leite. Só refrescando sua memória. Neste momento, os representantes políticos de São Paulo e Minas Gerais alternavam-se no poder graças a este acordo. Ou seja, acompanhe comigo, quem governava o Brasil naquele momento era o Washington Luiz, presidente indicado pelo estado de São Paulo. Automaticamente, nós teríamos novas eleições no ano que viria, 1930, e ele deveria indicar justamente um governo, um candidato que seria de Minas. Ou seja, continuando o sistema da política café com leite. Um candidato paulista, Washington Luiz, um candidato mineiro que seria indicado. O detalhe é que os cafeicultores paulistas começaram a ficar com medo de que, ao tomar o governo um presidente que fosse da oligarquia mineira, ele iria se focar para salvar a oligarquia mineira. Ou seja, os recursos que naquele momento estavam sendo utilizados pelo presidente Washington Luiz, que era paulista, para salvar São Paulo, seriam retirados e redirecionados para Minas Gerais pelo presidente que viria. O que São Paulo faz? O Partido Republicano Paulista, o partido da oligarquia cafeeira, não cumpre
o acordo do café com leite, o estado de São Paulo não cumpre, quebra o acordo do café com leite e não indica um candidato, não indica um candidato mineiro, indica um candidato paulista. Nós temos ali então que para as eleições, o Washington Luiz, que era presidente no momento, indica, o presidente que era de São Paulo, indica um novo candidato também de São Paulo, chamado Júlio Prestes. Com a deslealdade feita por São Paulo e a quebra do acordo café com leite, Minas Gerais então vai buscar acordos, vai buscar novos acordos em outras oligarquias. Meus amigos, pensa o seguinte, o Brasil havia outras oligarquias que eram descontentes, que não estavam apoiando completamente a República Café com Leite. No entanto, como haviam as duas mais fortes oligarquias, São Paulo e Minas, unidas, as oligarquias dissidentes, como nós já falamos, não tinham força suficiente para se contrapor a São Paulo. Essas oligarquias acabavam então assumindo um sistema de apoiar as decisões paulistas para receber em troca também subsídios, para receber em troca também financiamentos. Não havia então no Brasil até aquele momento condições para que essas outras oligarquias se colocassem contra São Paulo. No entanto, quando quebra-se o acordo paulista e mineiro, surgem novas possibilidades, surgem novas oportunidades. E é nesse ponto que nós temos a união entre os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Esses estados vão compor uma chapa para concorrer às eleições chamada Aliança Liberal. Então surgirá a Aliança Liberal, onde temos a união de São Paulo, Minas e Paraíba, para lançar um candidato. E quem é que o candidato será lançado? Será lançado como candidato à presidência contra Júlio Prestes, que era paulista, será lançada a figura de Getúlio Vargas e João Pessoa. Getúlio Vargas, representante das oligarquias gaúchas, João Pessoas, representante das oligarquias nordestinas do estado da Paraíba. Nesse quesito, então, nós temos o combate, digamos assim, entre Júlio Prestes, por São Paulo, e Aliança Liberal, com Getúlio Vargas e João Pessoa. O detalhe é o seguinte, não é, meus amigos, que, não se esqueça, todo o impacto, toda a força da política dos governadores estava ao lado de Júlio Prestes. Aquele sistema, o sistema do coronelismo, o sistema dos apoios, as trocas de favores, estava ao lado de Júlio Prestes. Se você não lembra direito como é que funciona a política dos governadores, dê uma olhadinha rápida nessa imagem para você se lembrar como é que era a política dos governadores. Nesse quesito, então, fica fácil de imaginar quem seria o vitorioso? Quem seria o vitorioso dessas eleições ali de 1930? Neste ponto, temos início o que ficou conhecido na história do Brasil como Revolução de 30. As consequências dessas eleições de 1930, onde São Paulo, na figura de Júlio Prestes, está combatendo, está sendo oposição ali à figura de Getúlio Vargas na Aliança Liberal, vai acabar surgindo justamente a Revolução de 30. Por quê? Porque, meus amigos, obviamente, quem vence a eleição é Júlio Prestes. Júlio Prestes vence a eleição em 1930 e iria assumir o comando do Brasil em 1931. Por que iria assumir o comando do Brasil? Porque, apesar de que a grande maioria dos envolvidos na eleição, até mesmo da Aliança Liberal, Minas Gerais, por exemplo, própria Paraíba, os integrantes ali das oligarquias mineiras, o próprio João Pessoa, haviam aceitado a derrota e dessa forma haviam apoiado a vitória ali, como nós já falamos, aceitaram a derrota e apoiaram a vitória. Mesmo que nós temos ali que a vitória de Júlio Prestes havia sido até reconhecida por muitos integrantes, alguns protestos surgiram.
principalmente protestos aliados à figura de Getúlio Vargas. Nós temos então que no Rio Grande do Sul e alguns outros locais surgiram protestos contrários a essa vitória de Júlio Prestes, principalmente alegando a utilização daqueles velhos sistemas já que nós conhecemos, fraudes, votos indicados, votos de pessoas que não existiam, votos de pessoas votando duas vezes, ou seja, a existência de muitas fraudes. Esses protestos diziam que as fraudes eram a temática central dessas eleições e por isso eles não reconheciam a vitória de Júlio Prestes. O que ninguém imaginava é que pouco tempo depois das eleições serem terminadas, João Pessoa foi assassinado. Ele foi assassinado por questões internas lá da política dele lá na Paraíba, né? Ele tinha uma rixa com um advogado e ele tinha difamado o advogado, exposto um caso de extraconjugal desse advogado, como disse na época, jogando seu nome na lama. Esse indivíduo foi até, mudou-se de cidade justamente pela vergonha que ele passou. No entanto, ele acabou um dia encontrando João Pessoa e quando ele encontrou João Pessoa, desferiu 3 tiros em João Pessoa, matando-o. É João Dantas, um advogado que faz duras críticas ao seu governo. João Pessoa descobre que Dantas tem um caso secreto com a professora Anaíde Beiriz e publica no jornal cartas eróticas entre os dois, roubadas numa invasão à casa do advogado. Mesmo sendo solteira, Anaíde cai em desgraça diante da sociedade machista da época. E Dantas, vigiado pela polícia paraibana, vai embora para Recife. Um dia, ao visitar a capital pernambucana, João Pessoa resolve tomar um café numa confeitaria. Ao saber disso, João Dantas vai até lá, se apresenta e atira 3 vezes no homem que o difamou. Tá vendo? Não tem nada a ver com as questões eleitorais. No entanto, esse caso do assassinato de João Pessoa foi utilizado como mote, utilizado como desculpa para que os protestos contra a eleição crescessem. Nós temos então que quem vai avolumar esses protestos são tenentes. O movimento tenentista que havia ressurgido, o movimento tenentista que apoiava Vargas, vai avolumar esse momento de crise. Vários capitães, vários tenentes, vários indivíduos das Forças Armadas Brasileiras, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, vários focos de descontentamento, vários focos de protestos vão surgir neste momento. Esse quesito vai fazendo cada vez mais as temperaturas e os descontentamentos aumentarem. Esse ponto vai culminar justamente na chamada Batalha de Itararé. Mas na verdade, a Batalha de Itararé é conhecida como a Batalha que não aconteceu. Por que a Batalha de Itararé é conhecida como uma batalha que não aconteceu? Justamente porque tropas do exército brasileiro estavam apoiando o presidente, que era ainda Washington Luiz. Lembre-se, Júlio Prestes iria assumir a presidência só no próximo ano. Quem governava o Brasil ainda era o Washington Luiz. Nesse quesito, tropas leais ao presidente estavam combatendo, defendendo as posições estratégicas e impedindo que gaúchos e mineiros descessem e chegassem ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. No entanto, nós temos de lembrar que esses soldados, esses militares apoiando o presidente, que se contrapunham aos chamados revoltosos, os revolucionários no caso, eles haviam então demarcado estrategicamente que um local estratégico, um ponto decisivo, seria a cidade paulista de Itararé. Nesse ponto nós temos então que várias tropas militares, tanto revoltosas quanto legalistas, tanto presidenciais, tanto federais, iriam se encontrar ali na cidade de Itararé para fazer combates. Vários combates aconteceram, pequenos combates aconteceram, mas essa grande batalha, essa grande guerra, o grande conflito de Itararé não aconteceu. Porque enquanto as tropas militares estavam caminhando para esse local, para chegar a esse ápice, o presidente Washington Luiz acabou sendo deposto
antes da batalha. Então a batalha, a tão terrível, tão grandiosa e tão volumosa batalha, nunca aconteceu, porque o presidente foi deposto antes desse acontecimento. É neste momento, então, com a deposição do presidente, que nós temos a necessidade de alguém assumir o comando do Brasil. O exército brasileiro que havia deposto o presidente, então, necessita então de algum novo governante para ser o chefe do executivo. E é justamente neste momento que vai assumir o comando, vai ser colocado provisoriamente para governar o Brasil, a figura do senhor Getúlio Vargas. Muito bem, né, amigos? O que poucas pessoas sabem é que quando Getúlio Vargas assume o poder, automaticamente ele assumiu no momento em que São Paulo foi retirado do poder. Isso cria uma rixa entre Vargas e as políticas e as potências políticas paulistas, os líderes, as lideranças políticas paulistas, que depois irá acabar culminando em outro processo chamado Revolução de 32. Mas é assunto para o futuro. O que nós temos de entender é o seguinte: quando Vargas subia, né, Vargas vinha do Rio Grande do Sul, já que iria haver a terrível Batalha de Itararé, né, a batalha que não aconteceu, ele vinha então com um trem que ele vinha vindo para Rio de Janeiro para assumir o cargo. Quando ele vinha subindo para do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, ele para em São Paulo. Quando ele para em São Paulo, apesar de ter surgido uma rixa com as lideranças políticas paulistas, a população de São Paulo aclama Getúlio Vargas. Uma grande manifestação popular surge ao redor da pessoa de Vargas. Ele é aclamado, ele até quando desce do trem, segundo alguns relatos, né, algumas más línguas, quando ele desce do trem, ele não esperava tamanha agitação, ficou até um tanto quanto aturdido, um tanto quanto assustado, retornou para dentro do trem, continuou ali acenando para a população, continuou assim sendo aclamado, recebendo essa aclamação, né? Veja só como nós temos então que desde o início da chegada de Vargas ao poder, nós já podemos entender uma grande ligação de Vargas com as camadas populares, que será justamente o grande foco de seu governo que virá no futuro, como nós veremos aí quando estudarmos a chamada Era Vargas. Nesse quesito então, Vargas volta ao trem, né, continua a sua viagem, né, o trem que já é praticamente o trem presidencial, de tanto, né, que ele já estava assim direcionado a esse caminho, digamos assim. E então ele vai até o Rio de Janeiro e vai ser empossado, aclamado como governador. Outra curiosidade é que, enquanto Vargas ia de trem para o Rio de Janeiro, para receber lá a posse, para receber a presidência, muitos de seus apoiadores foram à marcha atrás do trem, digamos assim, a cavalo. E fica registrado quando eles chegaram ao Rio de Janeiro e amarraram seus cavalos lá na avenida para assim presenciar a aclamação, para presenciar o empossamento, quando Vargas foi empossado no exército como presidente do Brasil. Observem a imagem então, onde nós temos ali os apoiadores de Vargas que estão ali atrelando seus cavalos ali para esse momento tão grandioso ali da tomada de poder de Vargas na finalização da Revolução de 30. Getúlio Vargas, então, no final desse processo, que ficou conhecido como Revolução de 30, assume o comando do Brasil, se tornando um presidente que foi colocado para governar pelo Exército Brasileiro. Nesse quesito, então, meus amigos, abrimos na história brasileira mais um importante episódio que será chamado de A Era Vargas. Meus amigos, como nós vimos então, crises aconteceram no Brasil a partir de 1920. Crises políticas, o tenentismo, uma crise econômica grave, a crise de 29. Isso corroeu, isso dilapidou o poder das oligarquias, fazendo com que, principalmente, a oligarquia paulista perdesse o poder no Brasil. Esse processo, onde nós temos a finalização de um governo um governo comandado pelas oligarquias, foi chamado Revolução de 30. E como nós vimos, quem sobe ao poder no final desse processo revolucionário é a figura de Getúlio Vargas, inaugurando um dos mais interessantes momentos da história do Brasil,
a Era Vargas. No entanto, isso já é assunto para um próximo vídeo que nós daremos continuidade a esse ponto da história do Brasil, falando de Getúlio Vargas. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e ajude o História à la Carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau.